mais o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não pode ser um ilustre desconhecido para aquele que busca avivamento espiritual. Então nós temos que nos aprofundar. E você pode dizer, mas apóstolo, eu já sei disso, eu sou muito bem doutrinado. Amém, glória a Deus, eu sei que é mesmo. Mas é uma oportunidade para você voltar a este tema e pensar sobre isso. E aprender mais. Sempre é possível a gente aprender mais alguma coisa. E eu quero dizer aqui, nesta manhã, que o Espírito Santo, ele é o nosso discipulador. Nós temos o nosso discipulador. Claro, Deus levantou discipuladores sobre a gente. Mas o Espírito Santo é aquela excelência do discipulador. Porque ele nos ensina todas as coisas. João 14, verso 6, pode verificar, João 14, 26, ele diz, e ele nos ensinará todas as coisas. Então ele é um discipulador que ensina. O texto no grego diz, é o didaskalos, que fala do ensino. Então nós precisamos aprender com profundidade a palavra. E quando a gente lê um texto, a gente não entende nada, a gente pede ao Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, me revela aí, eu não estou entendendo. De repente, a mente abre e a gente começa a perceber coisas que nós não percebíamos. Aí você diz assim, olha como eu sou inteligente. Não, é o Espírito Santo que está te revelando, meu querido. O Espírito Santo é esse discipulador que nos confronta. João 16, verso 8, Jesus vai dizer assim, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não conheço ninguém de cabeça tão dura como um crente. Você conhece alguém mais de cabeça dura do que um crente? Quando o crente bota o negócio na cabeça para tirar, meu Deus, que trabalho. Não é, apóstolo? A gente vai ensinar, diz como é, olha, o caminho é esse, crente, e dá uma canseira, não faz. É incrível. Aí o que a gente faz? Deixa o Espírito Santo convencer ele. Só o Espírito Santo para convencer. O Espírito Santo é capaz de convencer o não crente. E é o Espírito Santo que faz esta obra. Aí a palavra no grego diz elegiko, que quer dizer convencer, corrigir, repreender severamente. E a palavra ainda teria outra tradução, ralhar. Você sabe o que é isso? O Espírito Santo te dá uma bronca, meu irmão. Aí a gente fica usando a palavra linda, e convencerá. Não, o Espírito Santo chama você e chama na grande. Para que você seja mexido. Já que ninguém consegue te convencer, aí o Espírito Santo vem te dar uma chacoalhada. E ele tem os seus métodos e maneiras e resolve na hora. Quem crê nisso, dá um amém aí. Amém. Aí o Espírito Santo também encoraja. Já viu aqueles crentes medrosos? Morrendo de medo de dar um testemunho de Jesus. E aí Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e os 12 corajosos, destemidos, se trancaram dentro de uma casa, morrendo de medo. Jesus chegou, bateu, eles não abriram. Jesus é o jeito de eu usar um milagre aqui, e entrou sem abrirem a porta. E disse, eu vou soprar sobre eles o Espírito. Receberam o Espírito. E mesmo assim eles ainda estavam tímidos, medrosos. Mas depois de Pentecostes, meu irmão, desceu o Espírito Santo sobre ele e o negócio pegou fogo. Você quer saber se um crente tem o Espírito Santo? Basta olhar a coragem que ele tem para testemunhar de Jesus. Quando você vê esse crente amarelando, morrendo de medo de dizer que é crente, isso vai mais, é a vergonha, é o temor. Mas quando ele se enche do Espírito, ele abre a boca e diz, eu sou crente mesmo. E daí? Qual é o problema? É o Espírito Santo que empurra, encoraja. Quem foi que deu coragem a Pedro para enfrentar as autoridades? E eles ameaçaram, vão dar um couro em vocês, 40 chibatadas, e você não fala mais desse nome de Jesus. Quando ele sai da cadeia, ele diz, o que é que ele diz para aquelas autoridades? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Lá na frente, em Atos dos Apóstolos, agora vão levar um couro mesmo. Atos 4:18, eles escapam da surra. Mas Atos 5:40, eles levam uma chibatada. E sabe quando ele leva a chibatada, o que eles fazem? Saem dando glória a Deus, porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Só o Espírito Santo para dar coragem àqueles homens que estavam medrosos, tímidos. O Espírito Santo também consola. É o grande consolador.
João 14,16. E se eu não for, o Espírito Santo não virá. E eu vou enviar o grande Consolador, outro Consolador, para que fique convosco. Quem é que consola o crente quando ele enfrenta um prejuízo, quando ele enfrenta uma morte na casa, na família? Quem é que dá o equilíbrio? Meu Deus, cada situação que a gente passa na vida, quanto mais tempo você vive, mais experiências você vai ter nisso aí. E depois que passa, você diz: ó, só o Espírito Santo para consolar. Ele é o grande Consolador. Às vezes as coisas não dão certo como a gente acha que deveria. Às vezes a gente está fazendo bem, está fazendo a coisa correta, de acordo com a Bíblia, e a gente chega a dizer: meu Deus, não é possível, como é que pode? Eu não vou desistir. Aí o Espírito Santo vem e diz: não, é assim mesmo, vamos em frente, vamos lá, tentar de novo. É o Espírito Santo que nos enche de esperança. Deixa eu dizer mais, o Espírito Santo é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor, meu irmão. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. O Espírito Santo nos assiste. E ele vai dizendo mais, ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É o intercessor, gente. E o texto, no texto vai dizer assim, olha, Romanos 8:26, o Espírito semelhantemente nos assiste. Sabe o que é assistir? É ajudar. O Espírito Santo nos ajuda a obter algo. A tradução poderia ser assim: e o Espírito nos ajuda a obter algo. É o Espírito Santo que nos ajuda a obter algo, a realizar algo para o Senhor, na obra do Senhor. Nós precisamos deste intercessor com a gente. E o texto diz: nos ajuda em nossa fraqueza. A palavra no grego é asteneia. Essa palavra fala de debilidade, não apenas física, mas da alma, a debilidade das emoções. Ora, como nós precisamos desse intercessor que vem nos fortalecer de dentro para fora. Esse intercessor que nos encoraja. E o texto ainda diz, que essa fraqueza, essa asteneia, fala também de reprimir desejos corruptos. É a debilidade até do caráter. E quando você deixa o Espírito Santo, o intercessor, entrar na sua vida, no seu coração, ele vai lá naquelas áreas que ninguém sabe. Só você e ele. E o pior, o diabo sabe também. Aí o Espírito entra como intercessor e vai cobrir aquela área. E aí você começa a ouvir testemunhos e relatos, e a pessoa caiu e tal, e você olha e diz assim: lá dentro eu tenho aquele mesmo problema, e eu nunca caí. Por quê? Porque o Espírito Santo é o seu intercessor. E ele te segurou, ele deu um jeito para você não cair naquela área de debilidade, de fraqueza. Gente, o intercessor, o Espírito Santo, não é apenas para você se animar, se alegrar, orar e conquistar bênção. Não, o Espírito Santo é aquele que vai te guardar, vai te proteger, vai guardar aquelas áreas carentes da sua vida. Porque se elas forem expostas, acabou o crente. Vem o escândalo. E quem é que não tem esse lado escuro? Até a lua tem, meu irmão. Então fique esperto e busque esse intercessor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós. Ele pega homens fracos, débeis, e transforma ele em heróis da fé. Olha a lista dos heróis da fé, que você vai ver o que eu estou dizendo. Ele pega um Davi sanguinário e transforma ele no rei mais amado e querido de todo Israel. Amém. Quem que cobre essas debilidades nossas? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos aviva, é Ele que nos enche. Mas olha, o Espírito Santo de Deus, ele é um gentleman.
Ele não obriga ninguém a nada. Quando você se converte, você continua com o seu livre arbítrio funcionando perfeitamente. Nada mudou nesse aspecto, mas você precisa do Espírito Santo para andar com você. Tem muita coisa para se falar sobre o Espírito Santo. Eu vou parar por aqui porque o tempo já está expirando daqui a pouquinho. O Espírito Santo, ele age na vida da igreja. É ele que levanta a igreja do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que diz assim: separai-me a fulano e fulano para a obra que eu tenho mandado. Aí o Espírito Santo separa na igreja. É o Espírito Santo que levanta os pastores para pastorear a igreja. Você sabia disso? O Espírito Santo, diz o texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então quem levanta o pastor para pastorear a igreja é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz também que o Espírito Santo distribui dons para levantar a igreja. E tem gente que recebe os dons e não quer usar na igreja. Já pensou? E tem gente que recebe um dom e quer outro dom. Fica de olho no outro dom do outro que recebeu. E não realiza aquela obra que ele foi chamado para fazer. E a gente vê isso como um desastre mesmo em muitas situações. Não tem muito tempo eu vi um desastre desse, que o irmãozinho, uma bênção para atuar numa área e apoiar o pastor, cismou que ele tinha que ser pastor-presidente. E arrumaram tanto dinheiro, alugaram um prédio, um negócio bonito, investiram lá, louvor. Não durou 6 meses, gente. E acabou tudo. Porque é o Espírito que escolhe. E não adianta você querer fazer uma coisa que você não foi chamado para isso. Porque o Espírito Santo, diz o texto em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Aleluia. Apraz a quem, meu irmão? Ao Espírito Santo. Não apraz a mim. Eu gostaria tanto de ir para o louvor para cantar, porque eu acho que eu canto bonito. Não, meu irmão, canta lá no banheiro mesmo. Deixa o pessoal quieto lá, não atrapalha não. Não, mas eu tenho, porque todo mundo pode adorar. Pode e deve, sentadinho lá no lugar. Porque você não tem jeito para música, meu irmão, pelo amor de Deus. Agora, se o líder do louvor disser isso a pessoa, ele morre. A briga está formada e vai mudar de igreja e não entendeu ainda que o seu chamado é para uma área e que você recebeu um dom. E o Espírito Santo, ele é estratégico. Ele sabe exatamente o que está fazendo e ele sabe como fazer. Ele é o executivo da igreja do Senhor Jesus. O problema é que quando pegam o Espírito Santo da igreja, deixa ele lá sentado e não pergunta nada a ele. Aí é um problema.